Então vamos, né, nessa manhã, agradecer a Deus. Vou pedir para a Carta fazer a prece para a gente hoje, inicial. Hoje que a gente vai ter uma participação especial, tá tudo certo, Carta? Tá tudo certo, já vai entrar agora mesmo. Então Eu tá mandei o bom. link agora. Então, a Carta vai fazer a oração para a gente. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade amiga, e agradecer por estarmos mais uma vez reunidos nesse encontro, que nos conecta, nos liga, né, a sentimentos, a emoções, que a gente possa ter sabedoria, discernimento, para a gente continuar a nossa jornada aqui nesse planeta, que a gente possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, que o amor prevaleça, possamos semear a paz, a caridade, a gentileza, por onde passarmos, Senhor. Que as palavras que aqui foram ditas hoje, que a gente possa, né, multiplicar para que chegue aos corações daqueles que precisam. Que tenhamos uma boa reunião, que no próximo domingo, né, possamos estar reunidos. E que nossa semana seja abençoada. Que assim seja, Senhor. Bom dia, José, tudo bem? É um prazer ter você ao vivo com a gente hoje também, tá? Obrigado, viu? Bom dia para todos. Para a Luciana eu já tinha falado, a Milena também está aqui. Bom, hoje nós vamos ter uma participação muito especial, né? Se a gente for fazer a apresentação, só de ter o Everton do meu lado eu já fico feliz. A gente não convive tanto quanto a gente gostaria hoje em dia, né? Porque a vida vai seguindo vários caminhos. Eu até tentei, viu, Everton, me organizar para participar no encontro do grupo no domingo, mas no domingo é o dia que eu me reúno com as minhas irmãs, né? Eu já comentei com o pessoal que eu não tenho mais nem pai nem mãe há muito tempo, que eles fizeram a passagem. Então, eu e as minhas irmãs, a gente reserva o domingo para estar juntas. E aí fica muito difícil, porque é o dia que a gente consegue, porque todo mundo trabalha, né? Ainda não consegui, mas um dia dá certo. Um dia vai dar certo. Então, o Everton é um amigo querido de muitos anos. E eu vou pedir para a Marleninha apresentar um pouquinho ele, né? Ela que colocou ele nesse encontro com a gente, ela que pensou os nossos palestrantes, colaboradores. Eu gosto de ouvir a Marleninha falando. Ei, Gisela, isso eu nem me prepara, viu? Mas não é difícil apresentar um irmão, né? Eu sei que ele é juiz, mas sem desrespeito nenhum, eu me dou o direito de chamá-lo apenas de Everton, porque para mim ele é um filho querido, né? Tem quase a idade do meu filho, eu o conheço desde mais jovem, bem mais jovem, a gente vem trilhando junto esse caminhar, né? O Everton, há muito tempo também, faz parte do nosso encontro com Jesus, sempre cantando. Primeiro era ele e a Ana Lívia, aí eles foram se organizando, foram crescendo. Então, é assim, é um parceiro, né? É realmente um filho do meu coração. E acompanhando toda a sua trajetória, sempre crescendo, depois casou com a Lígia, aí vieram os filhos, para os quais também eu tenho uma extrema admiração, juntamente com a Lígia também, que eu a vi nascer, né? Então, é assim, é uma história de amor, né? História de amor é ponto final e pronto, né? Então, este é o Everton, né? Que está fazendo a sua caminhada, não apenas na vida profissional, com muito sucesso, para o qual tenho profundo respeito, mas na sua vida também como espírita, trabalhador, na sua vida familiar.
na sua vida, entre os amigos, que eu sei que ele tem muitos também, né? Alguns são também, fazem parte do meu coração, e vamos que vamos. Esse é o Everton. Ou esse é o doutor Everton, que estará conosco aqui, falando da parte jurídica, né? Que ele entende tão bem, porque nós sabemos que, em se tratando de adoção, não, isso não pode ficar esquecido, né? Então, quando nós nos reunimos, a nossa equipe, que na realidade já foi modificada, não tem importância, mas está todo mundo entrelaçado, quando nós comentamos, não, esse assunto que nós vamos trabalhar, nós precisamos de uma pessoa que entende, né, das leis, da área, e o primeiro nome que veio foi do Everton Meirelles. Então, é nosso convidado desde a primeira hora, né? Como disse Jesus, é chamado da primeira hora. Está aqui conosco. Muito obrigada, viu, Everton? Profunda gratidão. E vamos lá, a palavra é sua. Então, primeiro, falar que depois dessa apresentação, nem preciso de presente mais esse ano. Já tô pleno, estou satisfeito. Segundo, que não fala de filho para o pai, que o pai... esse aqui são os meus filhos. Ó. Rafael, mais alto, que vai ser pai, né? Já é pai. A Clara faz direito lá na USP, em Ribeirão. E a do meio é a Carol, que é a Pimenta. E cada um é um, né? Então, são espíritos com características diferentes. Quando eu era jovem, né? Antes desse tempo aí que a Marlinha contou, eu ouvi uma pessoa falar assim, que os filhos são como os dedos da mão, né? Cada um é de um jeito. E eu vejo que é muito assim mesmo. É muito assim. Olha que gracinha. Tem um fofinho aqui falando oi. Como é que ele chama, Gi? É o João e o Gustavo, eles estão aqui querendo aparecer, desculpa. Deixa eu Ah, falar, oi, mamãe. Desculpa Imagina, atrapalhar aí, tá Luciana. certo? Eles são sempre muito bem-vindos. As minhas Aqui, sempre ó, também querem fazer um tchauzinho aqui. estão na farra. Aí, agora quer mostrar as coisas. Continua aí, gente. tá bom. Diga, meu amor. Bom, vou tentar fazer uma fala um pouco mais curta, porque não tem necessidade de se alongar tanto em questões técnicas. Queria falar um pouquinho da composição da família. Eu posso compartilhar aqui, Gi? Pode sim. Tá bom. Então, vou falar rapidinho aqui um pouquinho sobre a evolução da conformação da família, porque a gente acha que a família foi sempre do mesmo jeito, e não é assim. Não é assim. A conformação de família como a gente conhece, deixa eu entrar aqui pelo celular também. Como a gente conhece, é algo recente, não é de todos os tempos. Então, essa imagem é retirada de um livro, e ela espelha, assim, falta tudo aqui, né? Você vê assim, que é uma cama só para todo mundo, um fubá danado, o cachorro em cima da cama, o galo do lado, a goteira lá em cima do pai, né? Eu acho que não passou pra Não está gente. aparecendo. Não Não mudou a tá. imagem. Não. Agora foi. sim. Vamos por aqui mesmo. Então, falta tudo, menos amor. Menos amor. Assistindo o Rossandro esses dias, as nossas casas, há 20 anos, 30, não, 20 não, né? Uns 30 anos, eu não sei se todo mundo vai se lembrar disso, tinha um banheiro só. Tinha um banheiro só. E uma TV só. Então, a conformação ali dos interesses e tal, ela era plural. A gente tinha que fazer tudo junto. E hoje, assim, os quartos viraram pequenas casas, né? As casas mais modernas, todo quarto tem um banheiro. Então, a pessoa tem um banheiro para si mesma
tem a TV, agora nem precisa muito de TV, porque o celular quase que faz tudo. Então, isso mudou muito. Isso mudou muito. Na família extensa, que é uma família que precede nosso tempo, né? Havia um conjunto de gerações e pessoas vivendo no mesmo ambiente. Nessa família, o pai tinha um poder absoluto, a palavra do pai era lei, a mãe não tinha nem a qualidade de mãe, né? Ela era muito mais uma genitora, uma reprodutora, do que propriamente mãe. Isso aí, para a gente situar, estou falando do século XVII, século XVIII. E os filhos, eles eram vistos como pequenos adultos, ingênuos, quase bobos, mas adultos pequenos. Não havia o conceito de infância e, sobretudo, de adolescência. Adolescência é um conceito que vai nascer no começo do século passado, década de 20, década de 30. Não se pensava em adolescência até então. E os idosos, tidos como os guardiões da memória e os valores daquela família. Então, o idoso respeitado porque ele trazia em si a historicidade daquele grupo familiar, os valores que se representava. Aí a gente chega na moderna, né? Então, é até engraçado, porque a gente já passou da idade moderna há muito tempo. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou moderno, ela já está antiquada, já. É porque modernidade já se fala, né? Hoje a gente já fala em uma sociedade líquida, né? Desde Bauman, em 79, finalzinho de 70, começo de 80, já se defende uma outra, né? Era em que nós vivemos. Então, a família moderna, ela já é basicamente antiga. E essa família, ela tem algumas diferenciações. A hierarquia entre homem e mulher vai terminando, né? Isso entre nós demora a chegar, mas é algo que hoje está muito presente. Os homens e as mulheres são vistos como seres diferentes, complementares, mas diferentes. A mulher, na figura de mãe, que não é pouca coisa. A mulher gerindo o espaço privado, a casa, o homem gerindo o espaço público. É claro que perante a sociedade, aquele espaço público era mais valorizado. Então, um pequeno detalhe. Meu filho casou faz um mês e pouco. Como é que eram os convites de casamento? Há 20 anos, há 15 anos. Quando eu recebi um convite de casamento, senhor ou doutor Everton Meirelles Gonçalves e sua esposa, ou mais comum naquele tempo, e família. Né? E hoje? Hoje não tem regra. Hoje não tem regra. A pessoa, mais das vezes, ela direciona o convite para a pessoa que lhe é mais próxima naquele núcleo familiar. E muitas vezes o convite se restringe ao casal. Ao casal, porque as festas se tornaram eventos, né? Ficaram muito caras, né? E muito grandes. E então, mas isso a gente denota nos pequenos costumes, a gente percebe nas pequenas coisas essas alterações. E o velho, né, a pessoa idosa, ela começa a ficar numa situação periférica. Ela que era veneranda pelos anos, pela respeitabilidade, pelos valores que trazia, ele começa a ficar de uma forma meio escanteado. Aí a gente vai para a família contemporânea, que para muitos nem existe mais. Hoje nós já estamos na pós-contemporaneidade, nós já estamos na modernidade líquida. Aqui
uma imagem daquilo que a gente passou a denominar de família Doriana, que é um comercial da década de 80, que todo mundo está muito feliz, desde cedinho, né, de manhã, todo mundo acorda lindo, sorridente aí, né? Quer dizer, não existe, não tem. É só uma imagem. E quando a gente volta ao texto bíblico, essa ideia aqui eu tirei da nossa companheira, da Maria, quando ela falou a respeito, a gente não vê propriamente uma adoção, mas a gente vê, né, quando Abraão, estando com Sara, ela não podia prover, né, não podia haver descendência, isso era uma causa de extrema desonra, de humilhação. é, ela vai oferecer a serva, Agar, né, para que ele possa ter a descendência. É interessante que o filho desse relacionamento é o espírito responsável pelo nosso país, né? Ismael é o diretor, o responsável espiritual pelo Brasil, já desde o início, quando a gente lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos ver irmão X falando do chamado de Ismael pelo próprio Cristo para tomar conta daquela terra nova, em que no futuro Jesus transplantaria a árvore do Evangelho do antigo mundo, do velho mundo, para cá. Nessa família contemporânea, a mulher sai para disputar o espaço público, então não vai haver a mulher só como espaço privado, não, ela vai ganhar, o espaço público vai disputar de igual para igual, às vezes acima do homem. Ainda há uma diferenciação de salário, né? A gente vê pelos números, pelas pesquisas, que as mulheres às vezes ganham menos para fazer a mesma coisa, mas isso tende a se equacionar. Na magistratura, para dar uma referência, na magistratura, hoje, quase todos os concursos, ou é igual, ou as mulheres estão um pouquinho acima, passam mais do que os homens, são mais aprovadas, né? As mulheres, em regra, são mais determinadas, né, mais concisas, né? O homem inventa moda, né? Tem tantos de coisa. Então, a gente começa a ver essa disputa de igual para igual. Acaba a indissolubilidade do casamento, que hoje parece até piada falar isso, né? Mas houve um tempo que alguns aqui já eram até nascidos, eu, por exemplo, em que não se podia divorciar. Não existia o divórcio no Brasil. A lei de divórcio é de 76, 77. Até então, havia apenas o que algumas pessoas ainda chamam de desquite. Olha só. Então, quando a pessoa fala assim, eu sou desquitada, nossa, pessoa tem muitos anos nessa encarnação, porque desquite acabou desde aquele tempo. Veio a separação judicial e o divórcio. E hoje nem a separação judicial existe mais, só o divórcio. Eu me lembro uma vez que eu estava entrando na padaria Estrela, ainda eu era muito jovem quando eu me tornei juiz, né? E eu entrei na padaria e veio uma senhora assim, linda, super arrumada, cabelo, né? Muito tradicional, muito simpática, e me pegou assim pelas mãos e falou: Doutor Everton. Como me chama de Doutor Everton? Fora do fórum, eu já sei que é alguma desgraça, alguém que foi separar, que aconteceu algum problema, algum processo. E aí ela me pegou pelas mãos e falou: Doutor Everton, o senhor fez o meu divórcio. Falei: meu Deus, mas ela está numa alegria de eu ter feito esse divórcio dela. Falei: que bom, que bom. E aí, daí uns 2 dias eu voltei na padaria e uma funcionária, uma moça que tinha visto, presenciado, né? Essa senhora era uma escrivã da Justiça Federal, que eu havia feito o divórcio dela. E aí eu passei lá e a moça falou assim: moço, o senhor faz casamento também? Falei: não, casamento não faço, infelizmente, mas na outra vida eu vou vir juiz de paz, porque juiz de direito dá muito trabalho. Juiz de paz só vai na festa, só alegria. Então houve um tempo em que não havia divórcio. E começa a existir as famílias monoparentais, que hoje também é uma... A gente passou por uma fase
de existir isso. Um filme que eu sempre gosto de sugerir, esse filme chama Kramer versus Kramer, o primeiro filme de Meryl Streep. O primeiro. Ela é linda, Al Pacino no papel de marido, né? E é um casal que se separa e o menino fica com o pai, que não sabe fazer nada. Não sabe fazer nada. E ele quer ficar com o filho. Ele quer ficar com o filho. Mas naquele tempo a justiça nem pensava em atribuir a guarda de um filho ao pai. O que hoje também não é uma realidade mais. Hoje, para a gente ter uma ideia, a disputa de guarda de cachorro, visita de cachorro, porque o casal separa e o cachorro é igual filho. Então, assim, a pessoa fala, não, pode ficar com a casa, mas o cachorro não, o cachorro é meu. Para a gente ver como é que as relações vão se transmudando, alterando, né? Como diz Heráclito, nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio, porque as coisas mudam. As coisas mudam. Nós temos regimes diferentes de autoridades, mas nasce também uma maternidade problemática. Quando a gente estuda adolescente, a gente vê isso muito bem, né? Aquela efusão de amor que o bebê recebia da mãe, amamentando, a avó como cuidadora, a outra avó, as tias, né? Quando a mulher sai para disputar o espaço público, muitas vezes não ficou ninguém para gerir esse vão dentro do espaço privado. E esse é um desafio que permanece ainda hoje entre nós. E nós vemos nascer uma coisa que é a tirania infantil, que é a criança dando as cartas, a criança falando onde é que vai comer, onde é que vai passear, onde é que vai viajar. E antes nós não tínhamos essa faculdade. O pai ocupava o espaço central, ele escolhia o pedaço do frango que ele ia comer, e depois ia sobrando para a gente dividir, né? Mas isso se altera com o decorrer dos anos, e a gente não vê ainda uma solução eficaz para isso. Isso é uma coisa que ainda está pendente, nós vamos ter que caminhar. Engraçado que acompanhando essa questão da paternidade, eu sou juiz há mais de 20 anos, 20 e poucos anos, e estou no fórum há 30 anos, praticamente. Eu acho, vou dar uma percepção, não vi nenhum trabalho a respeito, eu acho que a paternidade, ela deu um passo, ela deu um avanço. Muitos homens já sabem o que querem, já conseguem se posicionar melhor frente aos filhos do que era há 20 e poucos anos. Eu vejo isso um pouco solucionado, sabe? É bonito quando a gente vê um pai que cuida de um filho, que zela pelo filho, que tem intimidade com o filho, né? Que o filho toma como referência. Então, eu percebo que nisso a gente conseguiu avançar um pouquinho. Na tirania infantil, eu não vejo, eu vejo ainda bastante dificuldade, bastante dificuldade. A Roseli Saião, não sei se conhecem a Roseli, né? Eu adoro a Roseli Saião. Ela conta uma história que ela está num supermercado e ela vê o menino dando birra, uma menina dando birra, batendo no chão e falando que quer. E ela vai se abaixando e vai falando, calma, Marta, calma. E pega a menina, coloca no colo, a menina vai se acalmando e tal, ela não compra o que a menina quer e passa pelo caixa. E a Roseli fica esperando para falar, olha, eu queria te parabenizar pela paciência, né, que você teve com a Marta. E ela fala para a Roseli, não, Marta sou eu que sou a Marta. Então, quer dizer, que é um desafio não com o outro, né, mas consigo mesmo. E a respeito disso, eu gosto muito dessa poesia alemã que fala a casa do coração. O coração tem 2 quartos, moram ali sem se ver, num há dor, no outro prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor,
No seu, adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela. Canta e ri mais devagar. Não vá a dor acordar. Como a dizer que quando nós focamos num aspecto só da vida, é bem possível que a gente deixe o outro fragilizado, né? Então, se investimos demais no culto apenas do prazer, sem nos atentarmos aos deveres que a vida nos impõe, e por mais que a gente pense em abordar isso de uma outra forma, muitas vezes nós somos ungidos a uma determinada situação, nós podemos enfrentar uma situação que não desejaríamos. Já estou chegando lá nos números da adoção, viu, gente? Espera aí. Só para terminar essa parte, eu lembrei dos meus 8 anos, quando ele diz: que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Aqui uma visão bem romantizada, né? De um tempo que é bom, mas que tem suas agruras também. Eu não me lembro. Você lembra, Milena, esse tempo da arte? Você consegue se lembrar? Como assim, da arte? Se é romantismo, se é. Porque aqui é Não, uma pessoa bem romântica. Peraí, sim. Clara? Clara, tudo bem, meu bem? Tudo bem. Qual que é o tempo, qual que é o movimento artístico de meus 8 anos? Você lembra? É romantismo? Não, meus 8. Acho que é parnasianismo, mas não tenho Parnesianismo? certeza, Everton. Vê o que a Clara vai falar. A É, Clara está mais por dentro. ela acordou agora, está se situando ainda. Daqui a pouco ela vem. A, a Clara virou minha consultora para assuntos aleatórios, viu? Porque ela estuda de tudo, então, e gosta muito. A famosa ajuda dos universitários. Exatamente, esse é o ponto. Bom, aí tem uma espécie de paródia, né, da Ruth Rocha, que ela fala assim: ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Me sentia rejeitada, tão feia, desajeitada, tão frágil, toda impotente, apesar dos laranjais. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, não gostava da comida, mas tinha que comer mais espinafre, beterraba, e era fígado, era fava, e tudo que eu não gostava, em porções industriais. Como são tristes os dias da criança escravizada. Todos mandam na coitada, ela não manda em ninguém. O pai manda, a mãe desmanda, o irmão mais velho comanda, todos entram na ciranda e ela sempre diz amém. Naqueles tempos ditosos, não podia abrir a boca, e a professora era louca, só queria era gritar: senta direito, menina, ou se não tem sabatina, que letra mais horrorosa, e pare de conversar. Que aurora, que sol, que nada. Vai já guardar os brinquedos, menina, não chupe os dedos, não pode brincar na lama. Vai já botar o agasalho, vai já fazer a lição. Criança não tem razão. E à tarde, é tarde, já vai para a cama. Vê se penteia o cabelo, menina se mostradeira, menina novidadeira, está se rindo demais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então a Ruth Rocha, ela traz uma visão bem mais próxima, né, da nossa vivência em criança, em que a gente obedecia, né? Não quer comer, vai deixar esfriar. Na hora que você tiver fome, você vai comer isso aí, esse prato, né? Uma conformação que os anos foram alterando.
Oh, desculpa aí, Everton, é romantismo meu, você estava certo, viu? Ah, tava dando muito certo. Tava dando muito certo, né? A mãe cuidando, os beijos de minha irmã, né? E a gente volta os olhos um pouco para aquilo que a espiritualidade nos fala. E Timóteo vai falar assim: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Na verdade, é Paulo, né? Na primeira epístola a Timóteo. Vocês sabem, embora a cristandade tenha uma visão, as epístolas de Paulo, elas eram inspiradas pelo próprio Cristo através de Estevão. Eu gosto muito da obra de Paulo, mas muito, muito, muito. Eu já li várias biografias dele, eu tenho algumas obras. Paulo Estevão já li umas 8 vezes, não sei. E, e eu acho, na minha concepção, né, que Paulo é um dos maiores que passaram pela Terra. E um dia, falando isso num estudo do grupo C, o companheiro falou, olha, o grupo C era um grupo muito sério, né? Ele falando que numa reunião eles haviam dito que os maiores, na visão deles, era Maria, Isabel, mãe de João, e Estevão. E quando a gente volta em Paulo e Estevão, a gente vê que todos os confrontos, ou se a gente preferir, encontros, Estevão realmente ele está acima de Paulo. Ele ganha todas. Ele ganha todas. Que ele tem o sentimento mais apurado e o intelecto também. E Paulo, assim, era discípulo de Gamaliel. Gamaliel, neto de Léo, o maior sábio da história do povo hebreu. Só para dizer que não é pouca coisa, não. Que é muita coisa. Então, nessa conformação de família, essas figurinhas, não sei se vocês estão vendo, um homem, uma mulher, uma criança, um casal que a gente falaria homossexual, mas nem esse termo está correto, né? Só o pai com o filho, só a mãe com o filho. Aqui alguns números que eu não vou me ater, mas aqui eu quero falar. Aqui eu quero dizer desses números que dizem respeito a esse público que a gente está tratando hoje. Então, quem pretende adotar, né, alguém, a pessoa passa por entrevistas, por um procedimento para se tornar apto, né, habilitado. Talvez muitos aqui já tenham passado por isso. Ontem, quando eu fui falar de adoção no centro, havia 2 casais e um adotado. Então, 2 casais que haviam passado pelo processo de adoção já tinham a criança consigo e uma moça, que já é mulher, né, que também foi adotada. Então, esses 2 casais, como é mais recente, eles passaram por esse procedimento. Então, eles respondem as questões, então, faixa etária, sexo, se aceita grupo de irmãos, se aceita criança ou adolescente com deficiência, né, com algum problema de saúde e tal. Então, uma frase talvez pode ficar, mas fica estabelecido o limite do amor no sentido de que, assim, o que eu estou disposto, né, o que eu vou enfrentar. Porque eu vou dar um outro número e já explico. Dados de hoje, de ontem, porque hoje eu consultei ontem, do Conselho Nacional de Justiça, há 4.813 crianças e adolescentes no Brasil esperando para serem adotadas. 4.813. E há 36.282 cadastros de famílias interessadas em adotar. Nesse número, os aprovados. Se você fizer as contas, dá 7,5 famílias disponíveis para receber cada criança que está apta à adoção. Então, por que essas 4.813 crianças estão esperando? Em alguns poucos casos, porque há um procedimento a ser observado, e em muitos casos, porque elas não se encaixam na expectativa dessas famílias.
o que se quer, né, o que se pretende. Então, essa é uma diferenciação. E aí, eu acho que aqui é um lugar adequado. Augusto César Neto, que é esse jovem que é o nosso patrono, que é um craque, ele tem um livro chamado Augusto Vive. E lá nesse livro, no capítulo 24, está escrito adoção. Então ele diz assim, ó, você me pede, minha irmã, de uma forma muito discreta e serena, alguma orientação a respeito de adoção. Porquanto você esperava ter uma criança pela via da adoção em seus braços, mas o seu marido, jungido pelas circunstâncias sociais e pelos amigos, trouxe um rapazote mal educado e de difícil trato. E você espera um jeito de solucionar isso. Aí ele diz assim, quer dizer, então ele põe o problema. Aí ele fala dele, fala, olha, de mim mesmo, pouco posso dizer a respeito do assunto, mas há aqui entre nós, no plano espiritual, uma história de uma mulher que gostaria de adotar um filho e que o marido leva, tal qual você, um jovem difícil, de comportamento arredio. E ela, tentando, procurava meios de se livrar daquele encargo, fardo, e pede sempre a Jesus um auxílio. Até que ela sonha, e a descrição de Augusto me lembra o sonho de Eurípides Barçanufo, porque ela chega num campo muito grande e o Cristo está cheio de adolescentes com ele. E quando ela vê Jesus, ela fica tão empolgada e ela fala, mestre, se fosse possível, gostaria de ser útil de alguma forma. Jesus sorri e fala, poderia cuidar de um desses meus tutelados? E ela fala, é claro. E ele fala, ele chama um rapaz e fala, eu só confiaria esse rapaz a um coração que muito ama. E quando ela olha, é o rapaz que o marido havia levado para casa, que era o mais rebelde e difícil ali. E ele diz, ela fala para Jesus, mas este Senhor, e Jesus responde, se é você que tem o coração voltado a mim, eu não puder esperar o sim, então sei que não posso esperar o sim de mais ninguém. E ela acorda, pensando que aquele era o compromisso. E quando a gente vai num outro livro chamado Astronautas do Além, Emmanuel vai dizer, acho que no capítulo 23 esse, filhos para adoção. Antes da reunião, eles conversavam a respeito de ter ou não ter filhos adotados, e se fala ou não fala, eles eram adotados. Então, Emmanuel vem no texto e diz assim, tem que falar, a fim de que aquilo não seja uma coisa que possa ser trazida com violência mais tarde. Mas ele complementa e ele fala assim, os filhos adotados são muitas vezes aqueles outros que recebemos em nossos braços e por desídia nossa ou deles. Nesta vida, não é possível que eles venham pelos meios biológicos, ordinários, normais. Então, nós vamos ter uma vivência em outra forma. E aí a gente pensa assim, o amor encontra caminhos. O amor acha um jeito de unir aquilo que precisa estar junto, de trazer a convivência aquilo que precisa ser novamente visto. Aí eu vou encerrar aqui dando os dados da comarca de Franca. Os dados da comarca que eu tenho é de 2023, não deu tempo de eu pegar, das meninas levantarem os dados, mas é muito próximo do que eu vou passar para vocês, se tiver alguma alteração. Então, aqui os números do Sistema Nacional, né, de 32.100 crianças e adolescentes, outros habilitados, e se disponível para adoção já é diferente, mas é muito próximo, tá vendo? Esse aqui é de 2023, o que eu passei para vocês é de 2024, dá uma diferença de 200 crianças. Então, pelo sexo, masculino e feminino, quase igual, muito, muito próximo. Etnia, nem é certo falar, mas
pardos 2.323, brancos 1.294, e aí pretos, indígenas, amarelos ou não informada, sempre num número menor. Idade de disponível, até 2 anos, 350, de 2 a 4, 289, de 4 a 6, 332, e aí vem vindo pelas classes que é de difícil adoção, né? 6 a 8, 360, 8 a 10, 400, 10 a 12, a gente vê esses números crescentes conforme a idade desses adolescentes. Problemas de saúde, 817, enquanto os saudáveis, né, se a gente pode tomar assim, 3.500, quer dizer, pouco mais de 20% com algum probleminha de saúde. Sem irmão, tá? Ficou em vermelho aí, mas é 1.840. Com um irmão, 930, 2, 715, 3 irmãos, 460 e mais de 3, 450. Aqui quero falar uma coisa que não dá tempo da gente falar, mas tem uma reportagem do Fantástico de um homem, né, um rapaz que vivia solteiro e se dispõe a adotar uma criança. E aí, só que ele pega a criança e ele tem irmãos. E aí ele acaba por adotar os outros 2 irmãos, mas aí tinha um que era primo, e aí ele vai convivendo. No final, vocês vão colocar no Google depois da reunião, Google Fantástico, adoção, ele fica com 10 pessoas. 10. E quando você assiste a reportagem, você tem vontade de chorar, porque pode ser muito difícil, mas o que não falta ali, como na primeira imagem, é amor. E onde a gente quer estar no mundo? Onde não falte amor, né? Porque pode faltar tudo, mas se falta amor. Perfil desejado pelos pretendentes. Uma menininha, 8.000. Você vê que os homens nós não estamos bem, né? 2.300. E indiferente, né? Tanto um quanto o outro, 22.000. Então, quando tem preferência, é por uma menina. Aceita uma criança só, 21.400. Aceitam até 2, 12.000. E mais que isso, o número cai drasticamente. Aí o perfil dos pretendentes, né, a gente vê que até os 6 anos é a maioria absoluta, acima, né, de 6 anos os números ficam irrisórios. A etnia, preferência pele branca, depois parda também está muito próximo, né, e nos outros a preferência cai também muito. Em Franca, cadastros ativos 72, em análise 4 e suspenso por algum pedido desses habilitados 8. E aqui o perfil só de Franca, até 2 e 4 anos, tem a preferência, né? De 6 já é bem menor, e acima de 6, quase ninguém. E aqui a preferência em relação a Franca é um dado tranquilo. Em Franca, aceitam até 2, quase todos, né? Quase todos aceitam até 2 crianças. Em Franca, encaminhada para adoção, 2018, 10, 2019, 15, 2020, 21, que foi a pandemia, 8, 2022, 14, e em 2023, quando foi feito o estudo, 7, mas esse número superou, né? O nosso corpo técnico aqui em Franca, ele é muito bom, e se faz de tudo para que haja o atendimento a esse desejo, a esse intento das famílias. Bom, era isso que eu queria falar com vocês, trocar com vocês, e ver uma ideia, vou encerrar com esse pequeno, de que filho adotado, né, pode dar muito problema, que são crianças muito problemáticas. E eu me pergunto, sendo pai de 3 filhos e agora já avô, qual filho não dá problema? Qual filho não apresenta desafios? Eu aprendi com um companheiro que ele fala assim, filho dá trabalho mesmo, são só os primeiros 50 anos. Depois alivia. Até falei para minha mãe, falei, mãe, a senhora está quase livre, mas 6 meses eu já vou dar menos. Os desafios, gente, vão chegar. Eu vou ser avô agora, né? A Marleninha falou. A minha netinha, nesses exames, nesse ultrassom e tal, a gente constatou que ela vai nascer com um lábio liporino.
Então, nós temos uma vivência, um desafio aí, né? E no dia que a gente soube, a minha norinha, ela é católica, né? E ela ficou muito abalada, natural. E no final, naquele dia, por coincidência, nós reunimos todos na casa do meu filho, a gente foi levar algumas coisas, ele tinha acabado de casar, os pais dela também chegaram junto com a gente, de uma forma coincidência, ninguém falou no assunto, e quase no final, eu que sou casado com uma mulher iluminada, né? Ela falou assim, gente, eu gostaria de fazer uma prece para agradecer pela chegada da Luna e dizer que esse desafio, né, que ela nos apresenta, vai ser um fator de nos unirmos ainda mais, em amor e em cuidados. E naquele momento, gente, veio na minha cabeça, assim, uma vozinha falando assim, vocês me aceitam do jeito que eu sou? Vocês me aceitam do jeito que eu sou? E como é que a gente vai viver sem que as pessoas nos aceitem como a gente é? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, eu acho que é um caminho do puro amor, aqueles que voltam os olhos para a adoção. Como diz aquela mensagem do menino, né? Queremos uma família e nós queremos ser uma família de amor. Que vocês sejam muito abençoados nessa tarefa de explicar a respeito e de receber aquele espírito que chega por uma via transversa ou diferente, mas chega ao destino que tinha que chegar. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Nossa, gente, ó. Sem palavras a gente fica, né? Porque todo. A gente já assistiu essa palestra do Everton algumas vezes, mas todas as vezes são diferentes, né, Marlene? Todas as palestras são diferentes. Especialmente essa, você estava iluminada, viu? Deus abençoe. É isso que eu ia falar, inclusive, parece que a espiritualidade traz, né, exatamente aquilo que a gente precisa ouvir naquele ano, naquele momento. Então, Everton, a gente agradece muito a sua presença, o compartilhamento das suas... Você compartilhar com a gente, né, coisas da sua vida que são tão importantes, né, para a gente que está nesse caminho, porque realmente são essas histórias reais, que traz essa sustentação para o nosso trabalho. Eu quero pedir para você, toda vez que você falar sobre adoção, divulgar o nosso grupo, tá? Pode divulgar o meu contato, ou da Marleninha, mas geralmente sou eu que cuido mais, mas você pode divulgar, falar que a gente tem um grupo de apoio à adoção, para divulgar esse tema e para estar do lado também das pessoas que têm essa intenção. Não só as pessoas que passam pelo que eu passei, né, de não conseguir ter um filho biológico, mas as pessoas que já têm filhos e de repente quer aumentar a família, que é importante a gente ter, né, essas pessoas conosco para conseguir ouvir um pouco dessas histórias que a gente conta, as palestras, que dão um suporte emocional muito importante para nós. Né? Então, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, sempre iluminada, e dizer que, assim, nós estamos todos em oração também pela aluna, né, que ela com certeza vai vir trazer muitas alegrias nesses lares, né, porque são muitos, o seu, dos seus cunhados, irmãos, né, uma criança quando chega, né, gente, ela ilumina, já falei para vocês, né, quando a Luísa chegou, foi uma Luísa até mimada, nossa, agora estou tendo que consertar o estrago que a gente fez, porque quando a Luísa chegou, eram tantos anos nessa expectativa, e eu fiz um trabalho de expectativa da família toda. Então, as minhas irmãs esperavam, minha sogra, meu sogro, meus amigos, né, Carita? Todos os amigos. Então, assim, as amigas foram engravidando e foram tendo seus filhos e acompanhando a minha luta ali do lado. E, assim, a gente... Era uma energia tão forte, né, que no dia que a Luísa chegou na minha casa, ela chegou num dia muito chuvoso, a gente foi até o fórum. Você lembra disso, Flávia? A gente foi buscá-la no fórum, estava chovendo muito, não Nossa, tinha não lembro, a Gisele. acolhedora chegar até ali a vara da infância, onde a gente iria recebê-la, e estava chovendo muito. Aí você me entregou o documento, falou, a acolhedora vai lá na sua casa entregar a Luísa, porque está chovendo muito para ela não molhar.
Aí eu cheguei em casa, estava todo mundo esperando, e eu cheguei, braços vazios, todo mundo falou, nossa, o que aconteceu? Não, calma, calma que ela tá vindo. E aí tinha fotógrafo, né? Já falei isso para vocês. Tinha fotógrafo na minha casa esperando a chegada dela, tal. Quem não estava trabalhando no dia foi para lá. E aí quando ela chegou foi aquela coisa assim, né? Todo mundo recebendo. E à noite os outros amigos foram chegando, foram saindo do trabalho. Alguns saíram do trabalho e foram para minha casa. Então foi uma alegria imensa. E assim, eu falo que a Luísa é tão abençoada na minha vida, porque além de ser, né, um dos grandes amores da minha vida, minha filha, ela conseguiu curar muitas das minhas dores, né? Então, assim, a presença dela. E por isso a gente amou tanto que a gente estragou ela um pouquinho, né? Amor não estraga, não, Gisele, fica tranquila. É um pouquinho mimadinho, assim, né? Mas a gente vem fazendo esse trabalho agora. Mas, assim, então, essa formação de famílias é uma formação de famílias tão importante a gente divulgar isso, né? Então, eu agradeço muito, Everton, a sua presença hoje. E eu quero te falar, se você puder ficar com a gente um pouquinho mais, ao longo do nosso trabalho, né? Nós trouxemos a Carita, que você também conhece, que a Carita, como eu já tinha falado antes, ela assim ela era a primeira referência que eu tinha sobre adoção, porque ela sempre falou que ela era filha do coração e que isso para ela era muito comum. Não só a Carita, né, como os irmãos dela. Então a Carita hoje é uma das nossas coordenadoras do curso, né? Está sempre com a gente faz uma palestra no curso de evangelizadores todos os anos também. Esse ano eu já levei ela comigo, falei, agora somos nós. E hoje ela trouxe, gente, o irmão dela, ela contou a história dela no primeiro encontro, né? E hoje ela trouxe o irmão dela, né? Eu vou deixar ela apresentar. Eu já conheço o Thales, né? Da época do movimento espírita também, tá, gente? Eu também sou cria da Mocidade Espírita, e ela também fez muita diferença na minha vida. Mas eu vou deixar a Cata falar um pouquinho do irmão. Então vamos lá, né? Falar desse meu querido, Thales chegou na nossa vida, eu já tinha 6 anos, né? Eu sou a irmã mais velha. E hoje eu convidei, ele tá longe, né? Agora ele tá morando lá em Curitiba. Foi alçar novos voos, já me deu de presente uma sobrinha linda, que a gente agora acompanha pelas redes sociais, né, gente? Ainda bem que a gente tem redes sociais hoje, que a gente vai acompanhando tudo de longe. Mas o Thales vai contar um pouquinho da história dele. Nós somos, eu acredito que espíritos afins, né? Que a gente tem uma ligação muito forte. Eu não posso falar que eu choro. Então, assim, sou uma hora, gente. Ele vai falar um pouquinho para vocês, aí no meio, ele falou, o que eu falo? Eu falei, você vai contar da sua vida, né? E, assim, contar como você chegou, como a adoção ela é tratada na nossa família. Nós somos em 4 irmãos adotivos, e ele é gêmeos, né? Então, ele tem um irmão biológico que veio o pacotinho completo aqui para a gente. Então, vamos lá, Thales. Seja bem-vindo. E é com muita alegria que nós vamos escutar sua fala aqui um pouquinho. Muito bom dia a todos. É uma oportunidade grande estar aqui com vocês, né? E principalmente privilegiado por ter recebido esse convite da minha irmã amada, né, Carta? E, enfim, me marcou bastante, né, esse encontro, as palavras do Everton, né, falando a respeito desse ninho de amor, né. Então, esse ninho de amor é com certeza a base de tudo, né, e é o que eu tenho de referência para a nossa família, né, de 4 filhos adotivos, né, e que nós sempre tivemos isso, a gente, desde que eu me entendo por gente, né, nosso pai, nossa mãe sempre contava aquela historinha pra gente, sabe? De forma bem didática, né, explicando, olha,
a gente não podia ter filho dessa forma, assim, né, biológica e tal. Não, claro que não com essas palavras, mas falando para que, olha, eu escolhi vocês, a gente estava querendo muito uma criança, a gente já tinha carta, tinha a Tarsila, né, que é a irmã do meio, e então a gente ficou sabendo, olha, tem 2 bebês aqui, né, que estão aguardando por vocês, né, são dois, e que a gente foi, nas palavras do meu pai, da minha mãe, né, nós fomos lá buscar vocês, né, nós fomos até vocês, e nossa, foi assim uma festa, né, a família toda, né, os avós, as tias, todos recebendo essas crianças, né, os gêmeos, né, eu acredito que para a Carta e para a Tarsila também, elas vieram primeiro, né, e então, sempre que contavam para a gente dessa nossa história, era sempre envolvendo muito amor, né, muita alegria, né, desse encontro, né, então isso marcou demais, né, isso fez com que a gente se fortalecesse, né, porque tinha muito preconceito, principalmente dos outros primos, né, assim, senti um pouquinho com alguns deles, né, não todos, claro. Então, mas como era, foi tão didático, né, essa consciência que foi criada para a gente, né, de como aconteceu, nós tínhamos, assim, éramos fortalecidos, né, nos sentíamos muito especiais, né, era assim, né, nós fomos escolhidos, nós fomos esperados, né, então a gente se sentia muito especial, né. Então, o que aconteceu? Nossos pais queriam mais uma criança, né? Eles tinham a Carta, tinham a Tarsila, e ficaram sabendo por através de uma prima do meu pai, né? Minha madrinha, a madrinha Leci, e tinham essas 2 crianças lá na maternidade, em Sacramento, né? Então, como que foi? Essa tia falou, olha, eu fiquei sabendo dessas 2 crianças recém-nascidas, estão aqui e eu sei que vocês têm essa intenção de adotar, né? Então, logo, meus pais foram até nós, né? Eu, meu irmão gêmeo, né? E, assim, fomos recebidos num lar de muito carinho, assim, crescemos no meio dessa super proteção, né? E desde cedo tendo a consciência, né, que éramos especiais, éramos crianças que fomos muito queridos, né, assim, fomos muito, né, aguardados, né, e pais amorosos, pais, né, muito companheiros, era uma família que gostava de fazer muita coisa junto, de passear, são boas lembranças que a gente tem, né, e a Cari tinha, assim, uma irmã muito dedicada sempre, né, estava sempre cuidando, um amor muito grande por esses irmãos, por esses gêmeos, né, que deram um pouco de trabalho aí, né, mas o que eu me lembro é de ter sido, assim, acolhido, né, de ter sido recebido muito especialmente aí, né, nesse ninho de amor, né, me marcou muito aí o que o Everton falou a respeito de, olha, Jesus está confiando a esses pais, essas crianças, né, para que elas sejam encaminhadas aí nesse caminho do amor, né, despertar o amor e dali ele partir para o mundo com essa consciência, né, desse amor, na importância que é a família, né, e então eu sou muito grato, né, por ter tido essa experiência, sou grato por ter a Carta, por ter a Tarsila, por ter o Públio, e, enfim, é uma história, né, uma coisa muito maravilhosa para mim, né,
ter tido essa experiência, né? Eu acho que talvez nessa encarnação eu precisava ter conhecido por essa forma o amor, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. E assim, eu só tenho a agradecer, realmente, né? Espero que aqueles que buscam também esse reencontro aí, né, com essa pessoa aguardada, escolhida, né? Eu acho que isso é uma coisa incrível, isso é uma coisa muito marcante para mim e para quem consegue, né, se encontrar com essa, né, com essa criança, né, que seja um adolescente, né, que, enfim, que isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, eu só tenho a agradecer, né, pelo convite da carta, por conduzirem esse grupo, né, de apoio. Com certeza, a preparação, hoje tão facilitada aí pela internet, né, isso aí, acho que isso só tem a ajudar, e naquela época era assim, vem aqui que tem uma criança aqui, vão lá e dá-se um jeito, né? E hoje tem todo esse amparo, hoje tem toda essas facilidades, né? Então, esse grupo mostra que, assim, tem facilitado esse processo, e eu espero que, embora sejam famílias hoje líquidas, né? Mas que pelo menos uns poucos consigam inspirar, né? Essas uniões aí, mostrar para o mundo, né? Que a família é importante, seja ela o molde dela, mas que o amor ali tem que prevalecer sempre, né? E que essas crianças acolhidas, esses irmãos, né? Que nos vão sendo confiados, que eles façam, né? Com que esse amor, né? Se espalhe pelo mundo, né? E é isso que eu tenho a dizer. Eu espero que consiga ter contribuído aí, né? Com um pouquinho da minha experiência, né? E muito obrigado. Passo a palavra agora para a Caritinha de volta. E Gente, eles chegaram tão pequenininhos, eles eram prematuros. Eu lembro como se fosse hoje, que eu tinha 6 anos. Era 2 pacotinhos, assim, muito pequenininho. Aí tiveram que arrumar, minha mãe teve que arrumar mãe de leite, né, na época. bem Hoje a lembrado, isso gente também encontra o pessoal e fala assim, fiz na mãe de leite, né? Tiveram que ficar verdade. internados, porque eles eram muito pequenininhos. Foram danados, sim, mas também trouxeram muita alegria, né? Porque eram 2 e de repente eram 4, né? E assim, eu lembro como se fosse hoje, a madrinha do Thales ligou e era aquela correria para ir atrás de berço, porque não era fácil igual hoje, né? Você vai na loja, você compra, divide em 10, você não tem o dinheiro, passa no cartão, antes não era assim. E como a gente morava num lugar pequeno, né, usina de Estreitos, todo mundo ajudava muito. E de repente já tinha 2 berços lá em casa, e de repente já tinha carrinho, e de repente já tinha enxoval, e era isso, né? E eles vieram para brilhantar. Igual eu falei nos outros encontros, não somos perfeitos, né? Não somos a família perfeita, porque acho que não existe mesmo. Temos as nossas diferenças, mas também tem muito amor, né? E eu acho que é isso que vale. E que esses reencontros, eles são planejados já no plano espiritual, né? A gente acha que aqui, reencontrei, mas que isso já foi planejado, isso já estava preparado para esse reencontro, e que a gente saiba aproveitar, né, essa oportunidade de evolução. E eles são presentes, né, na minha vida. Como irmã mais velha, agora sem o pai e a mãe. Presentes um dos outros. Sem o pai e a mãe fisicamente, né? Porque espiritualmente eu sei que eles estão sempre juntos, mas a gente tem que se unir cada vez mais, né? E estamos aí na luta, né, Thales? Agora ele construindo a família dele, Sim, a minha já está eu aqui acho também, e vamos. eu acho que não seria o mesmo pai, né, se não tivesse essa referência, né? Eu acho que foi muito importante para mim, né? Hoje, como pai, a gente ressignifica muita coisa, né?
Então, uma das coisas que eu mais, como pai, acredito que tenha surgido assim, são essas lembranças felizes de família, né, dos tempos remotos, né, falando, nossa, agora faz sentido, né, aquilo que o meu pai dizia, minha mãe dizia, né, sobre, olha, nós amamos você, nós estamos aqui para te acolher, te encaminhar, né, você, seus irmãos, né, então hoje eu não seria o mesmo pai, o mesmo, né, se não tivesse tido esse acolhimento, né? São meus pais, nossos pais são nossas referências, realmente, né? Obrigada, gente. A gente vai aumentando a nossa história aqui, né? Quem sabe em outra oportunidade eu trago os outros, porque a família é grande. Nossa, Realmente, seria... Pode falar, Thales. desculpa, é que tem os primos adotivos também, né, Carta? Então, a gente tem bastante, na nossa família, assim, os tios ali, né? Tem bastante essa experiência, né? Com filhos adotivos, filhos que já até a nossa prima Lívia já reencontrou, né, com a família biológica e tal, né, e enfim, é muito bacana, né, a gente ter essa história aí, tá? Desculpa ter interrompido, pode retomar por gentileza. Não, imagina, hoje nós estamos aqui para ouvir vocês mesmo. Essa história que, assim, que me inspira tanto. Eu estava pensando aqui enquanto eles estavam falando, eu nunca tinha ouvido o Thales falar, mas eu já conhecia muito a história dele por ser muito amiga da Carita. E aí eu estava pensando aqui hoje, na minha cabeça, eu fiquei lembrando muito, né, da dona Suzana e do seu Humberto. Porque eu fiquei pensando sobre a força do amor, né? Como que o amor chega, né, e sai quebrando todas as barreiras. O amor desse casal, né, da dona Suzana, eu lembro muito dela, né? Eu lembro muito dele. Na época nem pensava em adoção, né? Na época a gente era todo mundo jovem, mas eu tinha essa referência. Assim, hoje, todas as vezes que eu penso em alguma dificuldade, eu lembro da Carta, dos irmãos dela, e eu penso, nossa, eles conseguiram, a gente vai conseguir também. Né? Através do quê? Da força do amor, né? Da força do amor. Então, o amor desse casal, eles me dão suporte até hoje para continuar, né? Tentando fazer o meu melhor enquanto mãe, né? Tentando trazer para os meus filhos, para as minhas filhas, a consciência que eles têm, a Carta, o Thales, de não transformar a adoção num problema, né? A Carta nunca transformou a adoção num problema, sempre foi um fato da vida e que ela aprendeu a lidar com os pais, que eu acho que é muito importante. E eles fizeram isso através do amor. Então, o amor desse casal está tão presente comigo, eu agradeço muito sempre de ter a Carta na minha vida, porque quando a gente tem que olhar para a adoção como eu olhei, né, numa incapacidade de ter filhos biológicos, é muito dolorido. Eu já falei para vocês, a gente passa por muitas dores. Mas eu lembro sempre da Carita, sempre lembrava dela, dos irmãos, da Tarsila, porque eles tinham, né, isso com uma forma tão natural. E eu lembro uma vez a Carita falou, não, eu fui no médico, o médico falou que eu tinha alguma questão no útero, eu não lembro. E eu falei para ele, não, mas eu não tenho problema, se não for dar certo ter filho biológico, eu já vou adotar, porque na minha família tem um monte de gente adotada, não temos esse problema. Então, quando uma pessoa trata uma questão com tanta naturalidade, isso nos dá uma força, né? Então, isso tudo vem do amor desse casal, que foram os pais da Carta e do Thales. Então, assim, é uma alegria imensa, Thales, ter você com a gente, né? Não sei se você lembra de mim, mas eu lembro bem de você, né? E do público também. Quero fazer um comentário com vocês, é que eles falaram que eles eram de uma comunidade pequena, né? Que é o Estreito,
E eu também tenho ligações com o Estreito, né? Que o meu marido trabalha na usina de Estreito, então a gente tem uma casa lá, a gente vai muito para Estreito, eu tentei morar lá uma época. E no Estreito a gente tem uma quantidade grande de filhos do coração, né? De filhos que são. Então, é uma comunidade que se acostumou muito com isso, porque se tornou uma coisa natural, porque não foram só o Humberto e a Suzana lá, tem outros casais também que passaram pela mesma situação naquela comunidade. Então, acho que a espiritualidade reuniu, né, em uma comunidade, várias pessoas vivendo essa experiência, e a gente está com essa ligação com o Estreito. Eu sempre falei para o Gustavo, a gente estava na comunidade certa, porque eu sempre tive muito medo do preconceito, né? Eu já falei para você, sempre tive medo de terem preconceito com as minhas filhas por serem adotadas. E no Estreito isso não existe, né? Por quê? Porque tem a história do Humberto e da Suzana, tem a história do Ricardo, né? Tem várias outras histórias de outras crianças que também são filhos, assim, do coração. Então, eu acho que não existe acaso mesmo, né? A gente vai se ligando aos lugares justamente para poder viver as experiências que a gente precisa nessa vida. Aí, Thales, eu quero te fazer uma pergunta, que esse ano, né, a gente colocou como tema do nosso encontro desse ano, ouvindo os filhos do coração, né? Eu quero saber se, assim, quando a Cata sempre falou que ela era filha do coração, esse termo, filho do coração, ele é um termo que você gosta, que te incomoda, porque a gente saiu uma reportagem de uma pessoa que se incomodava muito de ouvir termos do coração, e eu queria saber se isso é alguma coisa que você usa ou você não usa. Olha, para mim, bom, esse termo especificamente eu não uso, filho do coração, né? Eu vou logo ali no filho adotivo e tal, né? Não me incomodaria, só não uso, mas não tem nada, para mim é muito natural. Acho que assim, como você falou para carta também, né? Ah, não tem problema. Se não vir por uma via, vem pela outra, né? Então, para mim, isso é muito natural. Antes, eu acho que mais precisamente ali na adolescência, eu acho que nessa fase, assim, então, de maturidade, realmente eu não falava muito, sabe? Eu não contava a minha história como eu conto hoje, com tanta propriedade, com tanto carinho, né? Então, eu acho que lá, na época da adolescência, eu não utilizava tanto esse termo, talvez não tinha a mesma facilidade, talvez por medo do preconceito, né? O meu medo do preconceito, né? Hoje eu tenho um orgulho muito grande de falar que eu sou filho do coração, né? Não uso bem esse termo, mas falo, eu sou filho adotivo, e conto a minha história, divido com os colegas, divido com todas as pessoas, né? Falo, esses foram meus pais, eles eram assim, eles tinham muito amor, nós também, né? Então, realmente, né? Hoje, com a maturidade, é que eu sou mais, tenho essa facilidade maior, né? Lá atrás, a inexperiência talvez tenha inibido, né, um pouco essa forma de falar, né, da adoção. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou conseguindo, né, esclarecer o que você me perguntou, né? Mas é isso. Hoje, para mim, isso é muito natural, né? Eu talvez não, eu falo da adolescência, né? Porque é um período mesmo de mais vergonha ali, de uma coisa ou outra, né? Às vezes eu falo, nossa, mas eu tinha lá colegas que falavam, nossa, mas é seu avô? Não, é meu pai. Ele tinha cabelo branco, né, e tal. Não é meu avô, é meu pai. Meu pai, mas talvez não tivesse aquela facilidade de falar, não, é meu pai, ele é adotivo, né, não, né, enfim, a nossa história é assim, assada, e ter que se explicar. Não, isso é natural. Para mim deveria ser natural e deveria também ser natural explicar para o outro, quando o filho não vem na forma biológica, né, ele vem pelo coração, né? Meu pai me escolheu, minha mãe me escolheu, eu sou muito querido, né? Eu acho que nessa
época não tinha, talvez, tanto essa consciência, né, de hoje, né? Eu acho que vem com a maturidade, né? Essa consciência, mas que se desde cedo essa sementinha for plantada, né? Olha, você é um filho que foi escolhido assim, né? Tanto por Jesus, tanto por nós aqui, né, na Terra, né? Enfim, então eu acho que é com a maturidade, viu? Eu acho que a gente não deveria se preocupar com a barreira do preconceito, né? Eu acho que nós, até por sermos espíritas, né, igual o Everton falou, facilita muita coisa, né? Ó, não precisa ter o sangue ali, não precisa ter esse vínculo, né? Não é necessário, desde que tenha o... E os dois ainda não, assim, porque os dois são clarinhos, né? O outro é loiro. Em casa tem tudo quanto é gosto. Então, assim, meus pais eram claros, né? Aquela vez eu mostrei a foto. Então, os dois ainda não tinha nem, assim, parecia, né? Agora, eu e a Tarsila, nós somos morenas, né? E os pais muito claros, né? Então, assim, os dois ainda passavam mais despercebido, né? Mas nós duas sempre, alguém perguntava, porque sempre tem gente que pergunta, né? Então, assim, mas os dois ainda eram mais clarinhos, são clarinhos, não perguntava tanto. Mas eu e a Tarsila sempre falavam, nossa, mas elas são tão moreninhas, né? Então, assim, mas é isso, eu acho que é igual o Thales falou, a gente tem que ter isso trabalhado na gente primeiro, para que a gente possa compartilhar, né? Para que a gente possa. Para que aquilo ali não te incomode, né? Eu lembro que minha mãe tratava muito com naturalidade. Falava, meu marido é preto. Ela falava, meu marido é moreninho. E aí, depois, quando ela tinha mais liberdade, ela explicava que eram filhos adotivos, né? Mas é porque antes era. Acho que hoje as pessoas pensam mais antes de perguntar, né? Antes não, as pessoas já falavam, né? Hoje não, a pessoa, ela já cogita, olha, pode ser um filho adotivo, né? Então a gente tem que. Antes não, eles perguntavam de qualquer forma, mas assim, eu sempre achei que meu pai e minha mãe tinham muito jogo de cintura para responder, né? Mas é isso. Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque, né, Andréia, fica à vontade. Eu tenho que falar, né, Gi? Porque, como você falou, nós somos professora, não pode deixar de falar, né? Eu vou começar aqui dessa última fala da Carta. Muita gente me pergunta se eu sou vó do Henrique. Então, ainda tem muita gente que não pensa assim, né, nessa possibilidade para perguntar, não. E ele não gosta. Eu até que não me incomodo, mas ele não gosta. Não, eu falei que eu incomodo também, né? Vou trabalhar com a verdade aqui, né? Tem hora que me incomoda essa Ó, essa é a indiscrição. presença da Flávia na nossa vida, da gente poder Eu falei assumir as para ela nossas aquele dia. dores. Eu falei para ela aquele dia, né, Flávia? Parece uma indiscrição, assim, das pessoas. Parece que cutuca na gente, assim, né? Então, tem hora que me incomoda, assim, porque tem jeito e jeito de perguntar, né? Mas, então, e aí agora eu quero falar da sua fala, Thales, agradecer, né? Porque fiquei pensando aqui enquanto você falava, do meu Henrique estar assim seguro quando adulto, né? Dele ter essa segurança que você hoje tem, que você mostrou aí. Eu acho que a adolescência é mesmo uma fase de inseguranças para todo mundo, né? Seja adotivo ou biológico, a gente tem as nossas dores que aparecem aí na adolescência, né? Então, acho que é normal de você ter tido essa dor nessa fase. Mas pedindo a Deus aqui que o meu Henrique, quando adulto, tenha essa segurança que você tem hoje, que ele seja assim, feliz, que ele veja, né, que ele é muito amado, muito querido, que ele foi muito desejado. Então, muito obrigada por trazer sua história aqui, seus sentimentos aí para nós. Gratidão. Que bom, sim, fico feliz de contribuir, né, de ter sido convidado e poder contribuir aí um pouquinho, né. Parabéns aí, gente, pelo grupo, né.
Muito bom conversar com vocês. Isso para mim também, acho que talvez não seja por acaso, veio reforçar também muito esse amor, né, esse vínculo, né? Isso é muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode falar, José, fica à vontade. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá. Bom, gente, é a primeira vez que eu né, visito esse grupo. Eu tenho recebido mais domingo, é bem difícil para participar. Eu sou pai por adoção, né, de uma criança hoje com 13 anos, ele chegou com 10 anos aqui, e aqui nós somos uma família homoafetiva, então ele tem 2 pais. Então, uma coisa que me chama muita atenção, né, quando se fala dessa coisa de filho do coração, eu particularmente, até pela minha formação, eu sou formado em psicologia, em pedagogia, e venho trabalhando, estudando essa questão da adoção há alguns anos. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo do coração, né? O que eu fico me perguntando é exatamente o seguinte: como é que é explicar para uma criança, né, essa coisa de coração, né, e outra coisa da reprodução biológica, né? Então, eu acho que a gente fica procurando, literalmente, sabe, problema para resolver depois. Então, por que a gente não, sabe, já não parte da coisa mais simples, né? E tem uma coisa na fala do Thales, que você traz, e que a Carissa também traz, que eu vejo que é fundamental. Nós precisamos falar da adoção de forma mais simples, direta, né, para que as pessoas compreendam, independente, né, da opinião delas a respeito do assunto. Nós não estamos pedindo nenhum favor para elas, né, a respeito disso, né? Eu sempre falo o seguinte: nós estamos comunicando uma decisão, uma ação que nós fizemos no sentido de adotar. Tá? Então, eu vejo muito isso. Então, quando eu ouço o Thales falando a respeito do pai, da mãe, né, é porque dentro da simplicidade deles, eles conseguiram falar da adoção da maneira mais direta possível, sem essa preocupação, né? Então, Caritas, quando você fala da tua mãe, né, do jogo de cintura dela, né, é porque muito provavelmente ela fala: olha, a opinião do outro não me interessa a respeito disso. Entendeu? Então, tenho 2 filhas, né? Desculpa, né? Eu sou negro, né? Sou pardo, né? Então, se eu tenho 2 filhas negras, e tenho 2 filhos brancos, né? Eu gostaria de ter conhecido tua mãe, que muito provavelmente ela fala: olha, eu tive um caso extraconjugal e, né, e tá aqui. Ele resolveu cuidar. Entendeu? Pai não é que cuida. Certo? Então, sabe, é uma visão que eu tenho muito, assim, natural a respeito do... E acho interessante tudo isso que vocês falam a respeito do amor e tal, né? Mas eu sou partidário do seguinte: obviamente que envolve muito amor, né? Mas eu vejo também que obrigatoriamente envolve muito conhecimento, muita dedicação e, sobretudo, né, que a gente enfrente essa coisa do preconceito, né? Seja com relação ao racismo, seja com relação ao etarismo, né, que a Andréa acabou de trazer, sabe? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 64 anos, meu filho tem 13. Então, obviamente que eu tenho idade para ser avô dele, né? Ou, quiçá, bisavô, né? Mas isso, qual que é a importância disso para quem, né, não tem a menor importância na minha vida? Tá bom? É saber lidar, né? Eu falo assim, é ter o discernimento, né? A sabedoria. E eu acho que isso, eu tenho 44 anos, né? Há 44 anos eles já tinham, e eu acho assim que eles sabiam lidar muito bem com essa situação, né? E quando foi necessário, se algum precisou procurar um psicólogo para conversar, teve esse apoio, sabe? E eu acho que é saber lidar. O adolescente
ele é adolescente sendo adotivo ou não, né? Nós que somos educadores trabalhamos com adolescentes, a grande maioria que sabe, que é um conflito mesmo interno que existe. E que eu acho que o diálogo, né, é deixar as cartas na mesa mesmo e mostrar que hoje é essa nossa família, né? Nossa família se formou assim, e nós somos assim, diferentes, como qualquer outro, e que a gente tem um amor, tem um respeito, né? De entender também que somos diferentes, né? E, mas é deixar claro mesmo, né? Deixar, você é adotivo por conta disso, 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 e, e passar, eu penso muito até em escrever um livro, sabe? Esses dias eu até comentei com uma moça que tem uma editora, e ela achou muito interessante a minha ideia. Porque acho que a gente precisa chegar a isso, a todo mundo, né? Mostrar como que não é tão um bicho de sete cabeças falar sobre adoção. E que a criança que é adotiva, ou adolescente, ele precisa saber da história também. Mesmo que ela seja contada aos poucos, ou mesmo... Mas que se um dia ela tiver interesse de saber, ela vai estar ali com a história dela, né? Porque tem criança que tem filho que vai ter interesse, tem filho que não vai ter interesse, tem filho que está bom do jeito que está, tem uns que vão procurar, mas aí vão encontrar, mas sabe que o porto seguro é a família que foi, né, que ele foi adotado. Então, a gente tem que multiplicar, né, essa nossa fala e fazer chegar em outros corações, igual a Gi falou no começo, né, que não é todo mundo, aqui é um grupo pequeno, mas que já tem muita gente assistindo e compartilhando. Estou falando agora, tá, ele está lá em Curitiba, né, nada impede ele também de dividir essa história com quem está lá do outro lado, né, e a gente ir multiplicando para que chegue a outros corações, acalente outros corações também, né, de pais que muitas vezes ficam inseguros em relação a como meu filho vai crescer, será que ele vai ter um trauma, será que ele, né, e a gente precisa chegar a todos os corações mesmo e empoderar, né, essa nossa voz, eu acho. Eu acho interessante como que a espiritualidade vai encaminhando as coisas, porque a princípio a ideia era ser um grupo de apoio a pessoas que tinham a intenção de adotar, né? As pessoas que tinham esse interesse em formar uma família através da adoção. E hoje a gente continua com esse apoio, né? A gente tem todas as palestras orientando o caminho legal, o caminho espiritual que acontece. Mas a gente foi percebendo que os pais que já adotaram também precisam de um suporte, né? Então, isso é muito importante. Todas essas falas, toda fala de um filho que é um filho que foi adotado me fortalece muito, porque eu também tenho os meus medos, como eu já falei, né? Nossa, no futuro, nossa, como vai ser? E sabendo que a gente, quanto mais simples a gente for, com mais clareza a gente falar com elas, isso vai fortalecer muito para que elas tenham firmeza de falar no assunto no futuro e não tenham problemas, né? Para falar sobre isso. Então, eu acho que expandiu também. É importante a gente saber que tem muitas mães que, como eu, já têm os filhos e que se sentem sozinhas também para trocar esses medos, né? Então, trazer esse assunto, né? Eu e a André, a gente já troca muitas coisas, né? Então, acho que é muito importante. Então, eu quero agradecer muito, né, a Carita, que já é nossa parceira, ao Thales, né? Thales, se você quiser participar do nosso grupo, tá? A Carta te manda o link, você entra. A gente tem um grupo onde a gente posta assuntos sobre adoção, às vezes alguém vê uma reportagem legal, coloca lá, às vezes um vídeo, alguma coisa assim, é bem interessante, porque a gente continua sempre falando do assunto. Então, você está convidado a participar, depois se você tiver interesse, tá? Nós vamos ficar muito felizes de ter você com a gente. Eu quero agradecer muito, Thales, é a primeira vez que a gente tem um homem falando aqui, né? As mulheres são mais falantes, então é mais fácil chamar as meninas para falarem, né? Então hoje é importante, foi muito importante para a Andréia, né? Eu percebi, né, que ela tem o Henrique. Então, assim, como que a espiritualidade vai trazendo isso para nós, né? Pode falar, Flávia. Você quer falar? Não? Não, estou concordando. Mas já que você falou, eu lembrei, eu posso recontar a história que eu vivi no fórum por conta da fala do José, né? Daquela história até quem estava aqui vai ouvir de novo, mas ela é rapidinha.
é porque eu acompanhei um caso de um casal que adotou 2 menininhas, e ao mesmo tempo. E depois da adoção, eles engravidaram. Ela gestou um menininho, engravidou. Então, a menininha maior, ela viu a gravidez da mãe, né? E ela sempre cresceu ouvindo que ela era filha do coração. Aí ela, né, falou assim: mamãe, você falou que eu nasci do coração e, né, meu irmãozinho nasceu da barriga. O seu coração ficou grande igual a sua barriga? Eu nunca esqueci, gente, ficou guardado aqui. Eu gosto de contar, né? Porque a beleza, né, a inocência da criança, né, ela não compreende esse termo, né? E aí é um convite a gente investigar, né? Eu acho que é muito pessoal, né? Acho até muito legal, Gisele, perguntar, né, para a gente ouvir, né, como que é da perspectiva de quem foi adotado, dos pais, como que é, porque é pessoal, porque depende da intenção, do que eu sinto quando eu ouço ou quando eu falo filho do coração, né? E você sabe que pela primeira vez aqui, ouvindo, eu fiquei pensando, o filho biológico também é do coração, né? Porque é uma escolha do coração. Ter filhos é uma escolha do coração, é um convite para o amor incondicional, né? Para eu ser um exemplo de amor para aquele ser, para que ele cresça também no amor e a gente expanda, né? Então, é amor. Então, eu costumo dizer assim, é filho. A forma como chega que é diferente. E aí, Andréia, que aí a gente conversou no nosso grupo, né? Se a forma dói, a gente tem que entender esse sentimento dentro da gente, acolher, a dor é bem-vinda, porque quanto mais a gente acolhe a dor, a gente está dando amor, compreensão, aí isso expande e libera. Né? Porque a criança ela vai compreender a própria história a partir do momento de como a gente compreende essa história, né? Sem receios, sem restrições, né? Então, a segurança, né, que o Thales tem hoje para falar da história, é porque ele recebeu essa forma, né? Simples, né? Como o José falou, né? O essencial, ele é simples, mas para a gente chegar no simples, gente, tem muitos desafios, porque a gente tem que acolher as nossas dores, né? Então, queria deixar aqui essa história linda para a gente, é um convite à investigação, né? A gente investigar o que a gente sente. E tudo que a gente sente é válido, é legítimo, a gente tem que acolher, que é o amor incondicional, né? Porque aí a gente consegue expandir essa informação. E é linda a história de vocês, viu, Carita e Thales? Vocês são um exemplo mesmo de o que o amor pode fazer, né? O amor, ele é, de fato, a maior força que existe, né? E a gente está aqui para isso, para aprender a chegar nesse amor, viu? Obrigada. Estou muito feliz de fazer parte desse grupo, viu, gente? Que honra! De verdade, a cada grupo, viu, Gisele? Você foi esse instrumento, uma honra muito grande estar aqui. Obrigada. É uma via de mão dupla, para a gente é uma honra também ter você aqui, Flávia. Todas as suas falas vêm fortalecendo muito, né? Eu disse que você veio para tratar as nossas dores, né, Andréia? Porque, assim, a gente que já passou por essa fase, assim, a gente às vezes quer, sabe, dar uma ilusão de que está tudo sempre muito bem, né? Mas a gente tem as nossas questões, nossos medos, como talvez uma mãe biológica tenha também. Mas aí a gente tem tipo, porque não existe, porque eu estava pensando aqui na hora que você falou que todos os filhos são do coração, biológicos e adotados. E eu fiquei pensando que às vezes, né, acontece uma gravidez indesejada, mas não acontece uma adoção indesejada, né? Então a gente vai atrás, a gente busca, né? Até no caso da Andréia, né, que foi uma adoção dentro da família, ela poderia ter falado, não vai, não é aqui. Então, assim, na adoção não tem o indesejado, é sempre o desejado, muito, a gente vai atrás, a gente busca, a gente espera. É escolha, né? É escolha. E a gente carrega muito peso disso, porque a gente é muito julgado em todas as nossas ações, enquanto mãe adotiva, né? E eu tenho uma amiga que também faz parte do grupo, ela está com alguns problemas, ela não está entrando, que é a Ana Rita. E ela é uma mãe solo, né? E ela tem a adoção dela foi no mesmo ano da Luísa, não sei se foi você que acompanhou, ela adotou a Ana Clara. E assim, ela é uma pessoa um pouco problemática com algumas questões, e aí às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, mas ela já é tão problemática, por que ainda foi adotar uma criança? Então assim, tem esse, sabe, esse preconceito
preconceito, esse estigma, se ela fica brava com a criança ou faz alguma coisa, todo mundo fala, ó, foi lá buscar a criança, ficou lá esperando, agora ele não tem paciência. Então, é como se a gente carregasse uma responsabilidade dupla, né? Porque a gente quis ser mãe, a gente foi atrás, e realmente não existe adoção indesejada. A adoção é sempre uma procura, uma busca, né? E aí essa busca são por pessoas imperfeitas, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Mas a gente tem muito amor para vencer isso. E esse grupo vem... nossa, gente, é tão interessante que o grupo vem trazendo tantos benefícios, né, André, para nós, que talvez ele seja mais importante para as mães que já têm filhos adotivos do que para as mães que querem adotar. Trazendo essa fortaleza para nós, né? Então, se eu falar o simples, se eu falar desse jeito, se eu não tiver rodeio, se eu não ficar cheio de melindres, tudo vai ser mais fácil. Então, é importante a gente entender isso. Nossa, é verdade, Gisele. Sabe uma coisa que estava falando do Thales que me chamou a atenção, muito bonita? Ele se sentiu escolhido e amado. Foi uma escolha, e né, por Deus, né, amado, escolhido aí para existir, e escolhido pelos seus pais para te amar, né, amar vocês e conduzir no amor. É uma escolha. E essa escolha, quando a criança se sente de fato amada e escolhida, ela vai levar isso, né? Então, incluindo a história de origem, né, amando a sua história, porque ela faz parte, né, mesmo que tenha dor, mas ela, né, tem que ser agora compreendida com amor, porque sempre tem dor, né, nossa história sempre tem dor. E, de fato, né, isso, quando a gente passa para a criança, né, igual quando você contou como você recebeu a sua filha, né, Gisele, essa alegria está registrada dentro dela, sabe? Tanto que ela foi buscada, né, ela foi escolhida, isso é o fundamental. Tem isso, né, aí. Então, obrigada, viu, Thales, pelo seu testemunho. Gente, muito obrigado. Essa manhã foi, né? Todas as nossas manhãs são, né? Maravilhosa. Quero agradecer muito ao Thales. Como eu disse, foi a primeira vez que a gente teve um filho, sempre as filhas estão aqui. Acho que enriquece muito o nosso grupo ter você com a gente. Eu acho que a espiritualidade que encaminha, a gente só pensa e a espiritualidade encaminha. E eu acho que é assim mesmo que a gente vai seguir, né? Porque a gente vai estar tratando as dores que vão surgindo de quem quer adotar, de quem já adotou, de quem foi adotado. Então, é um mundo, eu brinco que é o mundo da adoção, né? Às vezes eu falo para minhas irmãs, elas falam, o que você estava fazendo hoje? Eu falo, estava lá cuidando do mundo da adoção. E a gente, é um mundo, né, que pode agregar todo mundo, até pessoas que não adotaram, que querem estar com a gente nessa corrente de amor, eu acho que é muito importante. Então, como eu gosto de surpresas, né, eu queria pedir para o Thales fazer a prece final, Thales. Eu acho assim, sabe, eu não sei nem como te agradecer. A sua mensagem, não que os outros não tenham essa importância, mas a gente ter essa primeira fala masculina foi muito importante para nós. Depois esse vídeo fica gravado, tá? Eu disponibilizo o link sempre o mais rápido possível, né? Essa semana eu consegui disponibilizar o outro ontem, mas aí eu vou te mandar, ou a carta te manda, e se você quiser passar para alguém, né, tem os nossos outros encontros, se você quiser assistir também. Então, eu quero agradecer muito a sua presença hoje, foi muito importante para nós. Eu também só tenho a agradecer, viu, gente? Parabéns pelo grupo e que permaneça assim, né? Sempre agregando mais, né? E eu fico feliz pela oportunidade, né? Estar contribuindo e estar recebendo, né? Uma troca, né? Então, eu também estou recebendo aqui uma coisa que vai sempre fortalecer, né? Toda essa consciência que eu tenho aí do amor de família, né? E estou pronto aí para encerrar, então, assim que todos tiverem também. Pode encerrar. Então, vamos agradecer por esse encontro, agradecer por essa união em nome do amor, né, da família, que vem de Cristo, que vem de Deus, né, permeia aí nossos corações, toda essa irradiação de amor é o que queremos levar
para os nossos lares, para os nossos filhos, sabendo que foram entregues a nós com a responsabilidade de encaminhá-los no caminho do bem, no Evangelho de Cristo, e que nós possamos ter isso em nós, propagar onde formos esse amor, e da família se expande para o mundo, então que possamos nos sentir responsáveis por espalhar pelo mundo esse amor. Então quero agradecer pela oportunidade, por receber do alto, né, todo esse amor, e possamos sair desse encontro energizados, com boas energias, bons pensamentos, para sempre inspirar aos outros a buscar compartilhar esse amor sempre. Obrigado a todos. Obrigado ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade. Que todos sejam acompanhados por essa paz. Que assim seja. Gente, foi lindo. Foi lindo. Bom domingo para vocês, boa semana. Thales, mais uma vez, nossa gratidão. Foi, assim, muito especial ter sua presença com a gente e a presença de todos vocês. José, sua fala foi muito importante para nós também. É sempre muito importante a gente ouvir, né? A experiência de cada um nos enriquece muito, certo? Gente, beijos para vocês. Bom Obrigado, domingo. um abraço grande Beijo, a todos. gente. Bom fim de Paz. semana. Gratidão. Bom restinho. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.